Vamos ver como está a intenção de voto para presidente da República no estado de São Paulo. Vamos lá. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% na primeira pesquisa. Foi para 23%. Subiu para 30% e agora está com 33% no estado de São Paulo. Pela margem de erro, tem entre 30% e 36%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 15%, foi para 18%, caiu para 13% e nessa última pesquisa aparece com 14%. Tem entre 11% e 17% pela margem de erro. Fernando Haddad, do PT, estava com 5%, depois 7%, subiu para 13% e agora está com 12%. Haddad varia entre 9% e 15% e pela margem de erro está empatado com Geraldo Alckmin. Ciro Gomes, do PDT, tinha 8%, foi a 11%, voltou para 8% e nesse último levantamento aparece com 10%. Ciro oscila entre 7% e 13% e está tecnicamente empatado pela margem de erro com Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Marina Silva, da Rede, estava com 10%, depois 8%, 6% e agora 4%. Marina varia entre 1% e 7% e aparece tecnicamente empatada pela margem de erro com Ciro Gomes. Marina Silva está empatada com João Amoedo, do Partido Novo, que tinha 2% na primeira pesquisa. Foi a 5%, depois 4% e manteve o índice. Amoedo tem entre 1% e 7% e, tecnicamente, pela margem de erro, empata também com Ciro Gomes. O índice de brancos e nulos em São Paulo foi de 20% para 15%, depois 12% e se manteve em 12%. Não souberam ou não responderam 9% na primeira pesquisa, depois 6%, 8% e agora 4%. No estado de São Paulo, Henrique Meirelles, do MDB, e Álvaro Dias, do Podemos, aparecem com 2% cada. Guilherme Boulos, do PSOL, e Vera Lúcia, do PSTU, têm 1% cada. Cabo Daciolo, do Patriota, João Goulart Filho, do PPL e Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. Valdo Cruz, o recorte presidencial em São Paulo. Olha, Heraldo, boa noite, Heraldo, boa noite aos meus colegas aqui, boa noite aos nossos assinantes. O recorte presidencial em São Paulo mostra claramente a dificuldade de Geraldo Alckmin no seu principal estado. Governou o estado ali, os tucanos governam o estado por mais de 20 anos e tinha uma expectativa exatamente por dominar São Paulo durante tanto tempo que ele tivesse um desempenho bem melhor. E a marca dessa campanha presidencial, desde o início, foi um fraquíssimo desempenho de Geraldo Alckmin em seu estado. Falava-se muito, né, Heraldo, no início da campanha, o seguinte: quem conhece Geraldo Alckmin não vota mais em Geraldo Alckmin, exatamente dentro do seu estado. Isso está acontecendo. Agora mesmo, nos últimos dias, Alckmin definiu uma estratégia ali de focar sua campanha no seu estado, exatamente para tentar, assim, ó, como ali em São Paulo, ele tem resultados para apresentar durante todo esse tempo que foi governador de São Paulo, era onde ele poderia melhorar sua situação, visando exatamente melhorar sua condição nas pesquisas de intenção de voto no país todo, para tentar chegar ao segundo turno. A gente viu que nessa pesquisa Ibope, que saiu nacional, que a gente divulgou aqui ontem, ele subiu só de 7% para 8%, ou seja, continua em quarto lugar. E quando você olha no recorte de São Paulo, ele passou só de 13% para 14%, ou seja, todo esse esforço que ele fez em São Paulo nos últimos dias deu um resultado muito pequeno, só passou de 13% para 14%, fica em segundo lugar, mas realmente num lugar muito complicado para ele. Era um estado onde devia estar se destacando, e isso não está acontecendo, Heraldo. Eu vou também ao Gerson Camarote para saber sua análise em relação aos outros candidatos. O Valdo fala de Geraldo Alckmin, mas o cenário de São Paulo para os outros presidenciáveis. Olha, você tem um Bolsonaro que está muito bem lá em São Paulo, né, no estado de São Paulo como um todo. E aí você acaba reforçando esse abandono que o Alckmin está sofrendo. Porque quando você tem um Bolsonaro tão bem colocado, acima de 30%, e ainda crescendo em São Paulo, o que é que você mostra ali? Que você tenha essa tentativa de associação dos candidatos à imagem do Bolsonaro. Oficialmente, o SCAF é que tem a coligação com o PSL, do Major Olímpio lá, que é o candidato ao Senado. E o que você tem também, a tentativa ali de uma parcela ali de setores da campanha do Dória, isso não é admitido oficialmente, mas já tentando fazer o voto no Bolsonaro e no Dória, o Bolsodória. Então, isso daí, estou falando, é uma coisa, a argumentação que é algo espontâneo da população, que não tem o que fazer. Isso tem incomodado muito a campanha presidencial do Alckmin. Agora, Merval colocou uma coisa perfeita. Essa coisa de ter o duplo palanque em São Paulo
todo mundo ali, o pessoal da campanha, não, isso é bom que vão ter 2 candidatos. Ele acabou sendo meio que abandonado pelos dois, tanto para quem está no comando do Palácio dos Bandeirantes, o Márcio França, como também a campanha do Dória, porque a expectativa ali era o Alckmin carregar o Dória, e está acontecendo o contrário. Então, há um incômodo na campanha lá estadual. Quando se fala oficialmente, não, todo mundo está feliz com o Alckmin, vamos trabalhar para o Alckmin. E o que a gente está vendo, o Alckmin perdendo muito tempo agora em São Paulo. Ele esqueceu São Paulo e agora tem que voltar para a sua terra natal, para o seu estado natal, para tentar ver se recupera, e mesmo assim com um ambiente difícil. PT lá, a gente vê ali o Haddad, deu uma subidinha, mas agora também uma oscilação positiva, agora uma oscilação negativa. A gente também vê a mesma coisa, o Ciro também dando oscilada ali, mas nada com muita visibilidade. A expectativa era o Alckmin. O Alckmin, em São Paulo, não conseguiu fazer o dever de casa, até agora. Terra de fundação do PSDB e terra de fundação também do PT. Qual é a sua variável para São Paulo, eleição presidencial? Heraldo, a gente está sintonizado, porque eu queria pegar mesmo um recorte em relação ao... Nós estamos sintonizados, sim, ao por que PT, não? Porque você levantou para eu cortar aqui. Eu queria falar do Partido dos Trabalhadores em São Paulo mesmo. Você tem ali uma porcentagem do Fernando Haddad de 12%, e hoje conversando com os assessores dele, o que eles dizem? Que você tem ainda uma expectativa de que a transferência de votos do ex-presidente Lula, ela ainda não foi totalmente consolidada. Quando você pega essa pesquisa Ibope, que mostra que 26% do eleitor, quando perguntado se ele votaria num candidato apoiado por Lula ou pelo PT, e ele diz que sim, isso mostra que eles estão se baseando nessas pesquisas para fazer essa avaliação. Então, qual é a estratégia do Haddad agora no final do primeiro turno? Mirar os votos na região sudeste e também no sul, que era onde o Jair Bolsonaro tinha o seu melhor desempenho até essa última pesquisa Ibope de ontem. Porque, como a gente viu, ele caiu 8 pontos, o Haddad subiu 8 pontos, o Haddad quer tentar ampliar essa vantagem ali no sul, só explicando que esses 8 pontos do Bolsonaro não foram transferidos automaticamente para o Haddad, mas sim o Haddad quer reforçar esse apoio lá na região sul, vai essa semana para o Rio Grande do Sul com a Manuela Dávila, ali, que é a vice dele na chapa, do PCdoB, e em relação ao Sudeste, ele quer mirar o que o PT chama de voto da classe média progressista, quer ver se ele consegue ampliar ainda nesse primeiro turno a vantagem, algum tipo de vantagem nessa região que está totalmente dominada ali pelo Bolsonaro, como a gente viu agora há pouco, né, Heraldo? Perval Pereira. Recorte de São Paulo, eleição presidencial, já passamos pelo Estado, eleição estadual, recorte de eleição presidencial e também um cenário de segundo turno e movimentação, por exemplo, do Centrão, os partidos do Centrão, como é que se comportariam nesse cenário? O Alckmin fez tanto esforço para unir o Centrão, em torno dele não está dando resultado nenhum. O que é impressionante é como o PSDB caiu em pouco tempo. Em 2016, elegeu o Dória em primeiro turno. De 2016 para cá, está tudo caindo. Tudo... O ex-governador de Minas, Magalhães Pinto, é que dizia que política é como nuvem, né? Você olha até de um jeito, depois está do outro. Impressionante. Muda muito. E o erro do Alckmin foi o mesmo do Aécio em 2014. Achou que ia levar de barbada em São Paulo, não se dedicou. Minas, né? E o Aécio em Minas, agora o Alckmin em São Paulo. É o mesmo erro. Acham que são donos dos votos e não conseguiu captar que ele estava perdendo apoio no seu estado. Então, eu acho que é muito difícil querer ganhar a eleição perdendo no seu próprio estado, né? Perdendo no seu quintal. Interessante que na espontânea, Heraldo, Bolsonaro tem 28% no estado de São Paulo. E Alckmin aparece abaixo de Haddad. No recorte ali, espontâneo para o presidente, é Bolsonaro com 28%, Haddad com 9% e Alckmin com 8%. Ou seja, espontaneamente o eleitor paulista não citar o Geraldo Alckmin como candidato de sua preferência no seu estado, no seu quintal, é significativo disso que o Merval acabou de falar, de como o Geraldo Alckmin acabou relegando a segundo plano o seu próprio estado, imaginando que ele viria por gravidade, tal como Aécio Neves imaginou.
Gerson Camargo está aqui do lado enquanto você fala, ele fazendo uma expressão. É discordando? Não, estou concordando. Ah, eu acho que você tem ali vários erros do Geraldo Alckmin em relação, primeiro, em relação do ponto de vista nacional, não polarizou. Segundo, do ponto de vista nacional, ele acabou não indo para os estados, não fazendo uma campanha presencial, não campanha antes da hora, mas não se mostrando presente. E no próprio estado de São Paulo, ele ficou muito ali, só naquele pão, queijo, ficou nessa situação. E fora o problema do PSDB, ou seja, o problema de identidade do PSDB, a falta de posicionamento, ficou no governo Temer, agarrada ao poder no momento em que teve a delação da JBS, e o próprio Alckmin, ele não foi contundente numa decisão do PSDB, num apoio àquele pequeno grupo que queria sair, que era o Tasso Gereissati, o Cássio Cunha Lima, o Ferraço, 3 senadores que estavam querendo deixar o governo. Então, isso daí hoje está pagando um preço alto, por essa indefinição, por essa falta de posicionamento político num momento crucial do país. Ele não se posicionou, agora está tentando se posicionar, agora vem tarde. Aí veio na velha política, botar o centrão, que o Merval bem lembrou. O Alckmin tem uma coisa interessante, porque o estilo dele de fazer política não combina com o momento do país, né? Então, por exemplo, ele foi contra o PSDB continuar no governo Temer, mas não foi contra enfaticamente. Ele se coloca timidamente, né? O que poderia ser uma qualidade num momento em que o país está precisando de uma harmonia e tal, acaba sendo um defeito para a situação atual, né? Porque ele fica muito, ele é muito tranquilo, muito sem... Como na eleição de 2006, que ele foi atacar o Lula, por causa do mensalão, tinha acabado de sair o mensalão, ele dizia, cadê o dinheiro, Lula? Aí o Lula disse, mas Alckmin, não estou te reconhecendo, você está nervoso, e acaba não fazendo efeito o ataque, né, dele, porque ele não tem esse espírito, não tem esse jeito. E naquela campanha, na mesma época atual, acho que Alckmin tinha na faixa de 26% das intenções de voto. Hoje está bem abaixo. Terminou com 41%. Agora, em relação à busca pelo Centrão, é preciso que se diga. Os vários candidatos buscavam o Centrão. Não, todo mundo. O Alckmin foi o que conseguiu, mas todos queriam o Centrão. Todos. E eles pressionaram o Alckmin para fazer isso que o Merval falou, que é o Alckmin se colocar e criticar mais duramente o Bolsonaro, por exemplo, no programa de TV. Quando o Centrão viu ali que o Geraldo Alckmin não ia decolar, eles cobraram isso porque eles já estão ameaçando debandar aí da base do candidato do PSDB. Mas uma outra coisa importante nesse cenário todo é que, mesmo diante disso, dessa polarização Bolsonaro-Haddad, o Geraldo Alckmin, nessa reta final, ele seguirá na estratégia de pregar o voto útil. Por quê? Porque com essas últimas pesquisas, ele está usando isso, dizendo que, num segundo turno, o Bolsonaro perde para o candidato do PT, Fernando Haddad. Então, ele até levou isso para a propaganda na TV, dizendo que se eles quiserem derrotar o PT, tem que ser o Geraldo Alckmin e não o Bolsonaro. Então... Agora, nisso aí é interessante porque ele está batendo muito no Alckmin, também no Haddad, mas no Bolsonaro e no Haddad. E está ajudando o PT a subir nas pesquisas. Ele não vai conseguir ir para o segundo turno e está conseguindo, pelo menos, parar a campanha do Bolsonaro. Nós vamos ao cenário do Rio, mas antes, só queria que você repetisse aquela expressão. Para onde vai o Centrão no segundo turno, Merval Pereira? Para o lugar onde eles estão cheirando a vitória. Eles cheiram a vitória e vão em direção.